maravilhosas! E hoje eu vou ensinar pra vocês uma coisa que eu tô devendo há muito tempo, que é um pão de hot dog. Aqui em casa a gente ama hot dog, mas uma coisa que me deixa meio chateada sempre é aquele pão, que apesar de ser muito fofinho, geralmente é muito seco e sempre destrói na hora que você vai comer. E hoje o pão que eu vou te ensinar não vai acontecer nada disso, ele vai ser fofinho, mas ele vai ser firme pra segurar toda aquela coisa que você vai colocar dentro do seu hot dog, inclusive o purê de batata. Então bora? Eu sei que a maioria de vocês morre de medo de fazer pão, mas hoje eu quero mostrar que é super simples. E se você tiver aquela batedeira que tem o gancho, vai ficar muito mais fácil, ou ainda pode fazer na máquina de pão, que também super funciona. Aqui eu vou fazer no manual mesmo, que é para provar que todo mundo consegue fazer esse pão em casa. Então, para começar, a gente vai colocar numa tigela o iogurte natural, um ovo batido, o azeite, o açúcar e o fermento biológico fresco. Aqui eu tô usando o fresco porque eu gosto muito mais dele, eu acho que o pão fica muito mais gostoso e cresce melhor. Mas você pode usar o seco se você quiser. É só usar seguindo as recomendações do fabricante. Eu não vou te dar uma proporção porque cada fabricante tem uma regrinha aí pro seu fermento. Então segue direitinho que vai dar tudo certo. Colocou esse fermento, a gente vai colocar um pouco da farinha de trigo e misturar muito bem. O que a gente tá fazendo aqui é chamado pé da massa ou a esponja. Então a gente precisa deixar isso daí crescer para ajudar a fermentar o nosso pão depois. Então mistura tudo muito bem para dissolver todo esse fermento, não deixar nenhum gruminho de farinha e deixa crescer por 30 minutinhos em um lugar bem quentinho. E agora que o nosso pé da massa ficou bem borbulhante, a gente vai adicionar um pouco mais de farinha de trigo, o sal, e aí a gente vai começar a adicionar mais farinha de trigo aos poucos, misturando até que fique uma massa mais pesada, e assim que você não conseguir mais misturar aí com uma colher aí na tigela, a gente vai passar para a bancada. Aí sim a gente vai começar a trabalhar essa massa para ficar bem lisinha e fofinha. Então a gente vai precisar sovar essa massa manualmente ou na batedeira de gancho ou na máquina de pão. Se for fazer manual é super simples, é só empurrar a massa e trazê-la para você. Fazer movimentos como se estivesse rasgando a massa. A gente precisa sovar por pelo menos 20 minutinhos e você pode ir adicionando mais farinha se tiver muito grudenta essa massa. Mas é importante você não colocar farinha demais, a gente não quer que ela desgrude totalmente da sua mão, então ela tem que ficar levemente úmida. Passou os 20 minutos sovando, a gente vai colocar numa tigela, cobrir e aí sim deixar num lugar bem quentinho para crescer por mais 40 minutos. Você pode também deixar na geladeira se você quiser, da noite para o dia, porque assim vai crescer muito mais, vai ficar muito mais fofinho. Mas é claro que não é obrigatório, pode deixar só os 40 minutinhos num lugar bem quentinho que também dá certo. Depois que a nossa massa dobrou de tamanho, chegou a hora mais divertida, que é modelar esses pãezinhos. Então você tira aí o excesso de ar dessa massa, pode dar soquinhos aí na massa para deixar ela descer toda de novo. Pega bolinhas da massa e vai abrir com um rolo. E aí a gente vai enrolar cilindrinhos assim da massa para fazer o nosso pão. Aí você vai decidir o tamanho que você quer. Pode fazer um pãozinho do tamanho que você quiser. Aí a gente vai colocar numa assadeira untada e enfarinhada e deixar crescer por mais 40 minutos num lugar bem quentinho também para essa massa dobrar de tamanho de novo. Aí é só pincelar os pães com a gema, colocar bastante gergelim por cima e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutos ou até ficar bem douradinho. E aí tá pronto o nosso pãezinhos, é só aproveitar. E aí, gostaram dessa receita? Esse pãozinho ele fica muito gostoso, ele fica mais firminho, como eu falei pra vocês, assim você consegue colocar mais recheio aí nesse hot dog. E aqui vão algumas diquinhas que eu acho que vai ser muito legal aí pra você. A primeira coisa é que você pode sim congelar esse pão. Claro que depois de assado, porque se você congela ele cru antes de assar, você vai perder 50% da fermentação dele depois. Dá pra congelar ele cru, mas você não vai conseguir ele tão fofinho e tão crescidinho como ele fica quando ele tá feito fresquinho. Então depois que assou, espere esfriar, coloca num saquinho e congela, que dura até 3 meses aí no seu freezer. E olha, eu não testei com farinha integral, então se você fizer, conta aqui pra mim o que você achou da receita e também se você fez com farinha sem glúten,
porque é muito legal pra gente contribuir aí, fazer tipo um fórum aqui nos comentários. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Deixa aquele seu like com muito amor, que sempre ajuda o canal a crescer, e dá uma olhadinha nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado, que tenho certeza que você vai gostar. Então beijo e até a próxima. Tchau, tchau!